Nesse primeiro momento a gente vai discutir os primórdios da eletrostática, onde o objetivo é a gente estabelecer os conceitos de carga elétrica, princípios de eletrização, princípio da quantização e carga elétrica elementar. Então, a primeira coisa que eu vou fazer com vocês é fazer uma breve contextualização histórica sobre os primeiros fenômenos elétricos de que se tem notícia. E o que se sabe é que mais ou menos lá no século VI a.C., um filósofo grego chamado Tales de Mileto realizou a primeira experiência elétrica de que se tem notícia na história. O que ele fez? Ele pegou uma espécie de resina, uma espécie de pedra, uma resina amarelada de árvore, que é chamada de âmbar. Pegou esse âmbar e esfregou num pedaço de couro seco de animal. E viu que o âmbar, depois de ter sido atritado esse pedaço de couro seco, ele adquiria a propriedade de atrair objetos bem leves, como sementinhas de grama, pedacinhos de palha. Algo semelhante você pode fazer pegando sua caneta de plástico, esfregando na cabeça, no cabelo, e aí aproximando de pedaços de papel picado. Você vai ver que a caneta, quando for aproximada desses pedaços de papel picado, eles vão se aproximar dela, fazendo com que haja aí uma propriedade de eletrização, com que a gente vai discutir daqui a pouquinho. Então, da mesma forma que o Tales de Mileto conseguiu atrair os objetos bem levinhos e por ter sido esfregado em alguma coisa, você pode reproduzir uma experiência semelhante aí na sua casa. Muito tempo depois, um cientista inglês chamado William Gilbert, ele descobriu que não somente o âmbar, mas vários materiais pertencentes a uma mesma classe também possuem essa propriedade de atraírem objetos bem leves depois de terem sido esfregados em alguma coisa. William Gilbert descobriu, portanto, a classe dos materiais isolantes. Os materiais isolantes são aqueles materiais que se opõem fortemente à passagem de eletricidade através deles. Então, o ar, a madeira, desde que ela esteja seca, é um exemplo de material isolante. A água, desde que seja pura, é um excelente exemplo de material isolante. Aí nós temos o vidro, o plástico, a borracha, como outros exemplos de materiais isolantes. Já os materiais condutores são aqueles que possuem uma propriedade diferente dos isolantes. Se os isolantes se opõem fortemente à passagem de eletricidade, os condutores não. Então, a água, desde que seja de torneira, vamos colocar nestes termos, representa um condutor, porque são os íons que deslocam a eletricidade, vamos colocar nesses termos, nos meios aquosos, tá? Enquanto que a água pura, por não ter estes íons dissociados, não há o estabelecimento da corrente elétrica, algo que a gente vai voltar a discutir um pouco mais para frente. A madeira, desde que ela seja verde, né, que tem seiva, que é a grande condutora de eletricidade, na madeira verde também conduz eletricidade, e os metais em geral também são exemplos de materiais condutores elétricos, e por aí vai. Só que existe uma classe intermediária desses quanto à condutibilidade elétrica, que é a classe dos materiais semicondutores. Os materiais semicondutores são materiais que não são tão bons isolantes, mas também não são tão bons condutores. É uma espécie de meio termo. E eles têm uma aplicação enorme na eletrônica, pois os chips de computador são feitos à base de ligas de silício e de germânio, GE aqui, de germânio. Então a gente não vai discutir muito os semicondutores, eu estou aqui apenas colocando para dizer que não tem só aquelas duas primeiras classes. Nós temos ainda a classe dos materiais supercondutores. Os materiais supercondutores são aqueles que praticamente não se opõem nada à passagem de eletricidade. São condutores muito melhorados. Então nós temos aí algumas cerâmicas sob baixas temperaturas que se comportam como materiais supercondutores. E quando eu falo em baixas temperaturas, é bem baixa mesmo, sabe? Porque nós estamos aí discutindo 150 graus negativos. Então, do ponto de vista prático, hoje seria inviável
você utilizar um material supercondutor para se transmitir a energia elétrica nas linhas de transmissão. Mas essa aí é a grande menina dos olhos da parte de engenharia dos materiais, onde se estuda a aplicação prática dos materiais supercondutores. Pois bem, a gente tinha discutido que o primeiro fenômeno elétrico de que se tem notícia na história foi feito lá pelo Tales de Mileto. E o que isso tem a ver com carga elétrica? Tem tudo a ver, porque a carga elétrica, embora não tenha assim uma definição que diga carga elétrica isso ou carga elétrica aquilo outro, eu posso entender a carga elétrica como sendo a propriedade que um material adquire depois de ter sido atritado em algum outro material, por exemplo, que lhe permite atrair objetos bem levezinhos, como os pedacinhos de papel picado, como as sementinhas de grama lá do Tales de Mileto. Então a carga elétrica pode ser entendida dessa maneira, uma propriedade adquirida por um corpo que lhe permite atrair outras coisas, vamos colocar em termos bem populares. Vocês devem saber que há dois tipos de carga elétrica, a carga positiva e a carga negativa. E certamente você já ouviu falar naquele hipotético dito popular de que os opostos se atraem. Na verdade, esse é o princípio fundamental da eletrostática, que afirma que quando nós temos cargas de sinais opostos, elas se atraem, enquanto que cargas de mesmo sinal se repelem. Positivo com positivo se repelem, negativo com negativo também se repelem. Esta carga elétrica ela é passível de ser medida. Existe uma unidade, portanto, que pode ser utilizada para se expressar essa grandeza física. E a unidade é o coulomb, aqui representada pela letra C, em homenagem a um físico francês chamado Charles-Augustin de Coulomb. Pois bem, vocês sabem, desde que vocês se entendem por gente, que tudo no universo é composto basicamente por átomos. E os átomos são basicamente compostos por três tipos de partículas: os prótons, os elétrons e os nêutrons. E convencionou-se que cada uma dessas partículas tem um tipo de carga elétrica, exceto os nêutrons, que não são eletricamente ativos, eles não são eletrizados. Os prótons são portadores de carga positiva e os elétrons são portadores de carga negativa. E é com base nessa análise que nós podemos descrever o estado de eletrização por parte de um corpo. Vamos imaginar que aqui nós tenhamos uma esfera, onde os sinais de mais representam os prótons, os portadores de carga positiva, e os sinais de menos os elétrons, os portadores de carga negativa. Aqui nós temos mais próton do que elétron. É por esse motivo que nós dizemos que esta esfera está eletrizada positivamente. Enquanto que esta esfera aqui ao lado, por ter mais carga negativa do que positiva, nós dizemos que esta esfera está eletrizada negativamente. E pode acontecer de uma esfera não ter nem sobra de carga positiva, nem sobra de carga negativa. Pode acontecer isso aqui, ó, o número de elétrons ser igual ao número de nêutrons. Quando isso acontece, nós dizemos que o corpo está eletricamente neutro. Tem que tomar um pouco de cuidado, porque na parte de eletrostática, a riqueza de detalhes é o que realmente dificulta, além do grau de abstração alto, é o que realmente dificulta o entendimento dessa área da física conhecida como eletrostática. O primeiro grande detalhe é o seguinte: eu posso dizer que um corpo neutro não tem carga elétrica? Não posso. Não tem carga elétrica sobrando, em excesso, porque esse corpo aqui tem carga elétrica, só não tem carga elétrica sobrando. Então tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Outra observação: ou eu digo que esse corpo está eletrizado positivamente porque ele tem excesso de cargas positivas, ou eu posso dizer que ele tem falta de cargas negativas. Da mesma forma aqui, eu posso dizer que esse corpo está eletrizado negativamente, ou porque ele tem excesso de elétrons, ou porque ele tem sobra, ou porque ele tem falta de prótons. Então, tanto uma coisa como outra são igualmente válidas. E aqui nós temos esse corpo que está eletricamente neutro, porque o número de cargas positivas é igual ao número de cargas negativas. Muito bem, o objetivo principal mesmo, além de fazer essa discussão mais preliminar sobre a carga elétrica, é a gente falar sobre dois conceitos que às vezes são confundidos
e que são extremamente importantes. O primeiro desses conceitos que eu vou discutir com vocês é o da carga elétrica elementar. A carga elétrica elementar, também chamada de carga elétrica fundamental, são dois termos diferentes relacionados à mesmíssima situação. Então, depois de alguns anos, quando se começou a se estudar a física atômica, descobriu-se que a carga elétrica do elétron é igual a menos 1,6 vezes 10 na menos 19 coulombs. E a carga elétrica do próton é de mais 1,6 vezes 10 na menos 19 coulombs. Portanto, nós podemos concluir que a carga elétrica do elétron em módulo é igual à carga elétrica do próton, equivale 1,6 vezes 10 na menos 19. Essa aqui, este valor de 1,6 vezes 10 na menos 19 representa o menor valor de carga elétrica que um corpo pode ter. Então, se um corpo está eletrizado, a menor carga elétrica que ele tem certamente é desse valor aqui. Não existe um corpo estar com uma carga de 1,2 vezes 10 na menos 19. 1 vezes 10 na menos 20, a menor carga elétrica que existe é esta. Se um corpo estiver eletrizado, é porque ele está com uma carga de pelo menos 1,6 vezes 10 na menos 19. Esta é a menor carga elétrica que pode existir. E é este o significado da carga elétrica ser elementar ou fundamental. Estamos entendidos? Muito bem. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o princípio da quantização da carga elétrica. O princípio da quantização da carga elétrica começou a ser estudado, se é que não foi descoberto, por um físico americano conhecido como Robert Millikan. Esse cidadão ele fez uma série de experiências dentro do meio científico, muito conhecida no meio científico, que é a experiência da gota de óleo. E eu não vou descrever em detalhes essa experiência, o fato é que ele construiu uma espécie de câmara escura, onde dentro ele borrifava, dentro dessa câmara, gotículas de óleo eletrizadas, e através de uma lunetinha, um microscópiozinho, no microscópio ele conseguia enxergar lá dentro dessa câmara essas gotículas de óleo caindo. E ele fez várias medições e ele percebeu que as gotículas de óleo, elas não adquiriam uma carga elétrica qualquer. Elas ficavam com carga de 1,6 vezes 10 na menos 19, 3,2 vezes 10 na menos 19, 4,8, 6,4, 8, 9,6 vezes 10 na menos 19. Todos estes números que eu acabo de citar são todos múltiplos deste valor. E é este o significado da carga elétrica ser quantizada. A carga elétrica ser quantizada significa que ela não pode existir em uma quantidade qualquer. Ela só pode existir em múltiplos da carga elétrica fundamental. Matematicamente, esse princípio da quantização da carga elétrica pode ser escrito desse jeito aqui, onde que representa a carga elétrica adquirida pelo corpo, este M representa o número de elétrons que estão faltando ou que estão sobrando, o número de elétrons em excesso, ou que estão faltando, número de elétrons em excesso ou faltando, vamos colocar nesses termos assim. Já aqui a gente viu que aqui eu posso descrever que o corpo está positivamente carregado porque há elétrons faltando neste corpo. Então vamos colocar nestes termos. E este E que aqui aparece, meus caros, representa a carga elétrica elementar, que vale 1,6 vezes 10 na menos 19. Este E não é de elétron, esse E é de carga elétrica elementar. Portanto, o princípio da quantização da carga elétrica afirma que a carga elétrica adquirida
por um corpo, não pode existir em uma quantia qualquer, mas somente em múltiplos da carga elétrica fundamental, elementar. Mais para frente, a gente vai ver nos processos, quando a gente for estudar processos de eletrização, que quando o corpo ficar eletrizado, ou ele vai ganhar ou ele vai perder elétron. E se o corpo fica eletrizado, não tem como ele ganhar 2,5 elétrons. Ou ele ganha 2, ele ganha 3. Não pode ganhar fração de elétrons. É por esse motivo que ele não pode ficar com carga elétrica de 2 vezes 10 na menos 19. Ou é 1,6 ou é o próximo valor, 3,2. Um corpo não pode ficar com carga de 5 vezes 10 na menos 19. Ou ele fica com 4,8 ou com o próximo valor, 6,4. Então vejam que carga elétrica fundamental é uma coisa, carga elétrica quantizada é outra. Carga elétrica elementar ou fundamental representa a menor carga elétrica que pode existir, enquanto que a carga a ser quantizada significa que ela só pode existir em múltiplos deste menor valor, múltiplos inteiros naturalmente. Não pode existir em uma quantidade qualquer, ok? Essa primeira videoaula aí de eletrostática é mais para a gente ir se familiarizando com alguns termos que vão ser vistos um pouco mais para frente, e nas próximas videoaulas a gente vai ver quais são as principais formas de um corpo ficar eletrizado, seja positiva ou negativamente.